Oi, gente, bem-vindos a mais um Petcast, o podcast do Pet Modo UFC. Meu nome é Amanda Marques. E o meu é Júlia Valentim. E hoje nós conversaremos com a Patrícia Matos sobre sustentabilidade na moda. A Patrícia é professora do curso de Design e Moda da UFC, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e desenvolve pesquisas na área de gênero e sua relação com moda, corpo e produção de subjetividades. Então, gente, a gente está aqui com a Patrícia Matos, nossa professora, inclusive, da UFC. Patrícia, faça as honras e se apresente para as pessoas, quem não te conhece. Olá, pessoal. Olá, petianas, petianos, petianes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, trocando algumas ideias sobre sustentabilidade. Agradeço a Júlia e a Amanda pelo convite. Estou muito feliz. Vamos lá, vamos conversar. Vamos sim. Nós te agradecemos. Você aqui é uma honra. Eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória dentro da moda, né? Tua carreira. E desde que momento a sustentabilidade para ti virou um pilar, uma prioridade? Oba, ótima pergunta, Amanda. Obrigada pela essa pergunta, sim. Bom, a moda eu acho que está comigo já há muito tempo, né? Eu mesmo já tentei sair da moda, voltei para a moda sempre me puxa de volta de alguma maneira, assim. E sob diferentes perspectivas, mas tenho, assim, muito prazer de estar atuando com a moda de alguma forma, né? Então, assim, eu não fui desde o início uma pessoa acadêmica, não, assim, eu gosto sempre de contar isso. Na verdade, eu era uma pessoa de mercado, trabalhei sempre, desde o meu segundo semestre na faculdade, tenho trabalhado, então vivenciei um pouco de tudo na moda, desde a área criativa, da área de negócios, tive a oportunidade de conhecer muitas empresas, algumas, né, na verdade, sair do país, viajando a trabalho, vivenciando um pouco da realidade do que é o trabalho com fast fashion, né, o trabalho com um custo baixo, mas uma produção acelerada em quantidade, e foi a partir daí, talvez, acho que isso em 2013, 2014, que eu comecei a pensar que realmente a gente está fazendo as coisas de um modo um pouquinho complicado, talvez a gente precise repensar aí os nossos modos de produção. E foi aí que eu comecei a pensar na sustentabilidade, mas mais por uma perspectiva social do que por uma perspectiva ambiental. E aí eu comecei a pensar que realmente a conta não fecha, né? Aquilo que a gente compra, e naquela ocasião eu era compradora, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, o tanto que a gente paga, né, realmente não fecha pelo tanto que realmente envolve aí toda uma cadeia produtiva, toda uma força de trabalho. E foi nesse momento que eu comecei também a pensar sobre outra forma de atuação na moda, que não naquilo que eu estava fazendo, né? Que era como uma compradora, ali parte ou mesmo sendo mediação, né? Entre os fornecedores terceirizados, a empresa que eu representava e os trabalhadores na ponta, né? Os mais atingidos, né? Que são sempre, né? Os mais atingidos. Uhum. E aí comecei a pensar em outras formas de atuação. Então, pensar na perspectiva da atuação na educação pareceu aí um âmbito, né, um lugar importante de estar, mas de estar com vocês, né, pensando no coletivo, entre discentes e docentes, essa transformação que a gente quer ver acontecer na moda. Então, foi um pouco por aí. A minha pegada, ela tem sido, e a minha atuação, mais na perspectiva social, né, pensando no tripé da sustentabilidade, do que olhando aí nos outros âmbitos, né, econômico ou ambiental, embora a gente precise pensar neles amarrado, né, de forma amarrada. Com certeza. Inclusive, anteriormente a gente chegou até a falar sobre isso, sobre esses pilares, né, da sustentabilidade, que eu acho que é até importante para entender a sustentabilidade um pouco fora da moda, né? Não Sim. Só dentro do campo da moda, é importante que a gente entenda ela na experiência macro e depois o micro dela voltado para a moda. Como é que tu vê o ensino da sustentabilidade na moda no Brasil?
Bom, Júlia, eu acho assim que, inclusive, tem um trabalho muito importante sobre isso, da Verena Lima, depois vocês podem dar uma olhada, é a sua tese de doutorado. Ela faz um apanhado em todos os cursos de moda e que tem aí na sua grade curricular a sustentabilidade, ou tem um ensino voltado para isso. Esse trabalho é fenomenal, assim. Eu confesso a vocês que eu não parei para estudar especificamente o trabalho dela, ou especificamente como que cada instituição trabalha. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que é um grande desafio a gente estudar a sustentabilidade. É um desafio tremendo, porque a gente tem algo que é muito importante de ser discutido, que é essa perspectiva crítica, né? E eu acho que isso acontece bem no início da disciplina, quando a gente começa a discutir e ver os impactos na nossa indústria, na indústria têxtil de confecção, embora aí tenha um momento muito delicado aí dentro dessa discussão, que é aquele momento que a gente praticamente se vê sem saída. Por isso eu acho que é um grande desafio nesse aspecto, né? Mas eu acho que a gente tem pensado formas de atuação, inclusive desmistificado que a sustentabilidade parece algo tão distante e inatingível de ser alcançada, né? Claro que a gente estava até discutindo agora recentemente em aula que não adianta a gente pensar na perspectiva individual. Ela é importante que a gente se reconheça como parte do processo, mas não apenas entendendo que vai ser a partir de uma ação individual que a gente vai, de fato, mudar aquilo que precisa ser mudado, né? Claro que se a gente olha para as microações, elas são relevantes, mas elas não são suficientes desse ponto de vista, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente se pensar, se entender como parte de um sistema capitalista. Como é que a gente pode pensar de forma anticapitalista, mas estando dentro desse sistema? Acho que esse é um grande desafio para a gente pensar juntos e juntas, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, mas é realmente algo que a gente está aprendendo juntos, né? É algo que eu aprendi bastante na tua aula, inclusive, de que a sustentabilidade ela é um objetivo, né? A gente está tentando chegar lá. Exatamente. Não é necessariamente um meio, mas é como a gente vai chegar lá e que tipo de processos a gente vai aplicar em determinadas indústrias, né? Não só no industrial também, né? No campo social também, o que a gente pode adotar como medidas que sejam de fato sustentáveis em todos os pilares, né? Exatamente, porque muitas vezes a gente acha que, ou mesmo a gente usa como desculpa o fato de que, ai, nossa, mas é tão complicado, né? Ai, tão difícil, tão chato esse tema da sustentabilidade. Não, sai daqui com esse tema. Né? E a gente vai usando isso como uma forma de se distanciar daquilo que pode ser feito, começar a ser feito. No entanto, acho que a grande questão é como é que a gente pode pensar olhando para o ciclo, né, para que ele de fato seja um ciclo e não seja um pensamento linear, como começo, meio e fim. Como é que a gente quebra esse modo de pensamento? Porque eu lembro muito da autora Helena Salcedo, quando ela diz que um dos problemas é um problema de conceito. E esse é o que está enraizado na indústria da moda. A indústria da moda se pauta, né, como essa ideia de começo, meio e fim, linear, totalmente linear. E o fim, eu estava brincando em sala de aula, ele não existe. Se a gente tira de perto, tira do nosso campo de visão as roupas, os acessórios, aquilo que a gente tem, que a gente consumiu, porque a gente não quer mais usar e a gente doa, a gente, como a gente fala aqui no Ceará, rebola no mato, aquilo ali não vai deixar de existir. Ainda há uma existência. Vai tirar ali do nosso campo de visão, mas e aí? Para onde vai? E mesmo que você possa direcionar isso para ponto, né, e posto. Essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente pode reinserir isso no ciclo novamente? Isso entra bastante na conversa sobre economia circular, né? De como as indústrias podem aplicar esse tipo de processos. E, inclusive, é engraçado como a gente tem uma lei de logística reversa no Brasil, mas de que as empresas elas têm que necessariamente, não só as empresas, né, as próprias pessoas elas têm que saber como cuidar daquele produto que ela quer descartar, mas as empresas também têm a obrigação de receber esse tipo de produto no caso de descarte, né? E a gente via muitas ações contrárias a isso, assim, das próprias empresas, né? De que não sabem o que acaba fazendo com os próprios resíduos.
E aí fica aquela pergunta, né? Se não sabe o que fazer depois que o produto acabou, a gente pensando assim, acabou entre aspas, né? No caso de produtos de moda, como é que você consegue botar um produto no mercado se você não pensa ele durante todo o ciclo, né? Até a fase de descarte e posteriormente disso. E mesmo a fase de uso, né? Porque você falou que essa política também de descarte, né? Eu acho que também muito pouco se faz pensando na educação do consumidor, né? Porque a primeira coisa que muitas pessoas fazem é comprar um produto e cortar a etiqueta de composição. A gente então, fala assim, sobre isso. A primeira coisa que a gente faz é cortar a etiqueta de composição. Muita gente, eu inclusa, porque tem alergia, às vezes acontece isso também. E não saber como ler. Não, assim, aqueles símbolos de lavagem, de cuidados, não sei como ler isso. E onde é que a gente vai buscar esse material? De modo acessível. Que todo mundo, né, a população comum possa estar acessível, né, para que elas... não só possam manusear essas peças de acordo, né, mas possam entender a importância disso. Por que é importante? Por que eu devo cuidar dessa peça e prolongar, né, o seu tempo de vida útil? Patrícia, sabe o que eu acho interessante? Vocês falaram sobre a lei de resíduos, enfim. Hoje eu vejo que muitas empresas vêm com o pilar, o sistema de adotar a sustentabilidade, mas eles sempre pensam em produzir novos produtos que a partir daquele momento terão a sustentabilidade. E eu fico pensando, tá, que bacana que você está adotando esse tipo, realmente é o objetivo, como vocês falaram, mas que tal você começar a partir dos resíduos que você deixou das suas produções anteriores? Que tal você pensar uma forma de que isso volte, isso se torne talvez uma nova produção, né? E aí eu hoje conheço várias marcas que têm, né, esse processo, eu acho interessante. Uma que eu vou citar aqui é a Insecta Shoes, que ela é uma marca de sapatos, que ela tem essa preocupação com, você usou um sapato da nossa marca, já que você não quer mais, dê para nós, porque faça o descarte direcionado para a gente, que a gente utiliza. Então, a sola, o cadarço, tudo é refeito e reutilizado. Eu acho que pensar em iniciar a sustentabilidade em empresas, em grandes produções, poderia ser pensado primeiro no descarte que já foi feito, ou ao invés de simplesmente produzir mais novos produtos. Postos de coleta, mas o que vai ser feito a partir daí? Como mudar essa lógica, né? Eu acho que eu vou muito no pensamento da Helena Salcedo, porque eu acredito que é uma mudança de conceito também, é uma quebra de paradigma, né? Então, assim, muitas das iniciativas em várias empresas é tentar, como você mesma disse, Amanda, trabalhar criando novos, trabalhar pensando o uso, por exemplo, de uma fibra que seja mista. Então, misturar algodão com garrafa PET. E a gente já viu que essas misturas, muitas vezes, elas não são a melhor saída, a melhor opção, muito pelo contrário. Porque o resíduo disso são o quê? Microplásticos, né? Então, ou seja, e mesmo se a gente está pensando na ideia de uma reutilização, se num processo de decomposição dessas fibras a gente tem um tecido misto, isso se torna ainda mais complexo e às vezes até inviável. Separar algodão do PET. Na maioria das vezes, como a Júlia está colocando, inviável. Ou seja, até que ponto isso é de fato uma alternativa? Essa muitas vezes é uma alternativa reparadora ou do tipo redução de danos. E nesse pensamento circular, né, da economia circular, os autores mostram para a gente que não dá para a gente pensar assim, porque isso vai resolver até certo ponto. É como se a gente estivesse tentando apagar o fogo, ali, assim, fazendo o mínimo, né? Como é que a gente pode começar a pensar dessa maneira? Eu acho que muito tem sido feito, inclusive, de uma pressão, né, um certo constrangimento social para que as empresas possam, de fato, buscar alternativas. Eu acho que isso foi algo que a gente discutiu muito na disciplina e foi muito interessante para a gente também perceber o potencial que temos em mãos, entendendo, não nos entendendo de forma individual, mas entendendo no coletivo mesmo, né? O que o coletivo pode fazer em termos de pressionar as empresas por mudanças, né? Eu lembro de uma pesquisadora lá da PUC de São Paulo, ela estava estudando o quê?
como que as marcas de telefone trabalham essa questão da sustentabilidade. Então, ela comparava, assim, Apple, Samsung, eu não lembro qual que era a terceira. E aí, uma das coisas que ela via era, por exemplo, essa coisa de você entregar o celular lá. Só que, assim, isso era uma das medidas, mas a gente não sabia o que era feito a partir daí. Então, uma das questões que eu acho que é muito importante da gente sempre pautar nessa discussão sobre sustentabilidade é a importância da transparência. Então, em algumas marcas, inclusive algumas que a gente já citou aqui, eu não vou ser indelicada e não vou mencionar, assim, são marcas com alternativas incríveis. Porém, se a gente analisa no detalhe, minúcia a minúcia, olhando o ciclo de vida, todas as fases, desde o projeto, desde a produção, distribuição, uso e descarte, a gente começa a ver aí, peraí, tem algumas lacunas, ou mesmo alguma coisa que não está tão nítido assim, e que aí a gente começa a despertar algumas dúvidas. Até que ponto essas ações são realmente sustentáveis? A gente sabe que nenhuma delas é 100% sustentável. Isso acho que esse é, às vezes, um grande desânimo que se dá, às vezes dá no começo da aula, porque a primeira informação é essa. Nenhuma das ações, elas podem se dizer 100% sustentáveis hoje, né? Claro que a gente está caminhando para isso. Alguns autores dizem que vai demorar uns 50, 60 anos, mas, bom, o processo todo é esse, como a Júlia estava dizendo, né? Então, quando uma marca se auto-intitula como sustentável, eu acho que é importante primeiro a gente levantar uma certa suspeita. Sustentável até que ponto, né? Então, acho que é importante que a gente possa um pouco levantar essa discussão. Até para que o consumidor não seja seduzido novamente, né? Aí vai na questão do greenwashing, né? Que aí você, sustentável, nossa, vou consumir novamente. O pensamento da sustentabilidade é justamente uma moda consciente, né? De você pensar para consumir. Não é de você ser incentivado novamente para o consumo. Eu ia falar isso também, a questão do greenwashing mesmo. E de como as empresas elas têm que focar nas ações, né? O que realmente elas estão fazendo é não focar tanto nos rótulos de sustentável. Claro que a gente sabe que esses tipos de rótulos são os que garantem, em alguns momentos, a venda, né? Ainda mais no que a gente tem visto no movimento de mercado que a gente tem visto atualmente, né? Eu ia te perguntar, Patrícia, a respeito... A questão ambiental no Brasil, atualmente, a gente sabe que está bem complicada, né? A gente sabe, já tem estado nesses últimos anos, mas esses últimos 2 anos tem se agravado um pouco mais. E esse ano a gente viu a devastação do Pantanal, não só da Amazônia, como foi destacado no ano passado, mas esse ano, além da Amazônia, o Pantanal também. O Pantanal queimou e ainda está queimando, se duvidar. E a gente vê um movimento externo, fora do Brasil, justamente de promoção desses parâmetros de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, e a gente sabe que o Brasil está meio que indo na contramão disso tudo. E alguns países, inclusive, já começaram a impor sanções nos produtos brasileiros, fazer uma espécie de boicote aos produtos brasileiros, justamente por causa dessas políticas anti-sustentáveis, eu diria. Anti-natureza, anti-meio ambiente. E eu queria saber se tu acha que isso vai chegar a atingir a moda em determinado ponto. Porque o que a gente vê agora é mais voltado assim, para produtos da agropecuária, né? Então, são esses tipos de commodities exportados. Mas eu queria saber se tu acha que isso em algum momento vai atingir diretamente a indústria da moda. Ai, Júlia, eu acho que, assim, paradoxalmente, embora eu tenha dito os dados, né, que não são tão animadores, eu sou muito otimista. Eu acho que, paradoxalmente, como eu disse, eu acho que, embora a gente tenha aí um certo retrocesso, e é inegável tudo isso que aconteceu, né, que você bem colocou, e a gente tem um direcionamento político na contramão, né, do que está acontecendo fora do Brasil, e a gente precisa também tomar um certo cuidado. Fora aonde, especificamente? Então, fora os Estados Unidos, eu concordo, mas em outros países talvez nem tanto. Então, eu acho que, sim, eu digo, os Estados Unidos tem aí uma aproximação com o Brasil, né? Eu já ia falar, Estados Unidos não. Eu diria que a situação atual mais na Europa, assim. Europa, exatamente. Então, pensando aí também ativistas que estão levantando isso, a Greta Thunberg, entre outras, né?
No entanto, eu acho que esse movimento ele já acontece aqui no Brasil, e eu acho que há uma frente aí fazendo a resistência, né, contra essa política anti-meio ambiente, né, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que isso já está acontecendo de alguma maneira e já está também acontecendo na moda. Assim, quando você diz, será que isso vai chegar na moda? Eu, na verdade, acho que já está. Eu acho que está tanto na nossa formação, né, aqui, enquanto os designers do futuro, como também já acontece naquelas pessoas e marcas que estão já no mercado. Então, assim, a gente observa o crescimento, né, de eventos como o Brasil Eco Fashion Week, eventos alternativos que estão pensando aí a valorização do comércio local, ou mesmo produzindo aí um pensamento dessa ideia do consumo consciente. Isso tudo eu acho que está efervescendo, né, e está produzindo um movimento contra essa ideia de que a natureza precisa ser explorada no seu máximo, né? No sentido de que explorar a natureza é a busca para o progresso, o desenvolvimento, está aí no título, né, da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, na contramão de tudo isso, está aí também uma frente forte, que, claro, talvez, dada, eu digo, a representatividade política seja menor, mas eu acredito muito na força popular, por isso que eu disse que, paradoxalmente, eu sou um pouco otimista, né, de pensar essa, enfim, transformação que a gente precisa e está buscando, né? Ela já está acontecendo. Exato. Eu penso, acho que nesse cenário otimista, principalmente com o resultado das eleições americanas de agora, mas Sim. Isso seria outro assunto, mas que envolve, de fato, sustentabilidade, né? E logo mais a gente vai também torcer para um resultado muito importante em São Paulo, né? Aí vamos torcer para as coisas acontecerem aqui também, né? De certa forma. Enfim, vamos nos manter otimistas. Eu acho que a esperança ela não deve morrer, né? Porque se morre a esperança, a gente também vai junto com ela. Então, acho que nesse pensamento, eu acho que é importante que a gente possa se pautar até para que a gente busque aí energias, né? Para produzir essas mudanças, esses futuros. Queria te perguntar agora, a gente falou um pouco sobre política, sobre viés ambiental, e aí eu fiquei pensando aqui, tu como professora, educadora, todos os dias está na sala de aula lidando com pessoas, tu falaste que a primeira prioridade para ti na sustentabilidade foi o social. E de que forma, assim, você se sente executando, exercendo esses ideais e promovendo a ampliação de, aspas, seguidores para ideias sustentáveis dentro da sala de aula como educadora, Patrícia? Ótima pergunta, Amanda. Vamos pensar aqui na resposta. Eu acho assim, eu acho que tem muitas maneiras de se pensar sobre isso. Eu acho que a sustentabilidade, embora a gente pense assim de forma às vezes muito densa, conceitual, uma coisa inatingível e tudo mais, eu acho que a sustentabilidade, em sua base, na raiz etimológica da palavra, né, a habilidade de sustentar a geração atual e principalmente as futuras, né? Outras pessoas têm dito muito sobre essa ideia de que não é tanto pensar as futuras, mas é justamente a nossa que também está em jogo, né? Então, se a gente pensa sobre isso, né, sobre essa habilidade de sustentar, a habilidade que eu penso em sustentar é com base justamente em promover responsabilidade social. Eu acho que assim, a gente precisa se pensar e nos pensar enquanto parte do coletivo. E outra coisa, entender que a gente não está fora da natureza, somos parte dela. Essa ideia da cisão entre natureza e cultura é justamente aí que a gente precisa atuar para talvez quebrar com esse modo de pensamento, porque não há separação. Na verdade, essa também é uma construção social. Né? Essa ideia é parte da construção produzida na cultura, né? Então, assim, e é também onde está a raiz dos nossos problemas. Então, quando a gente muda esse modo de pensamento e a gente passa a se entender enquanto parte, não como externos, como apartados da natureza, talvez aí a gente comece a se entender o nosso papel nisso aí. E aí, de novo, reforço, não o nosso papel individual, nosso papel enquanto coletivo, né? Que eu acho que não adianta a gente olhar apenas para o que a gente faz no nosso âmbito, do nosso cotidiano individualmente, né? Eu posso fazer muitas ações na minha vida individual, mas assim, tá nem aí para a vida do outro e deixar o outro, e aí, sei lá,
se ferrar e tudo mais. Então, assim, eu acho que como é que a gente pode exercer empatia, ética no nosso trabalho, transparência, eu acho que tudo isso são valores que muitas vezes eles estão e são perdidos por N motivos, por circunstâncias históricas, políticas, econômicas, sociais. A gente vive hoje uma conjuntura neoliberal. Querendo ou não, estamos todos nessa conjuntura, né? E estamos nessa conjuntura em que somos o tempo inteiro convocados para a nossa máxima eficiência. Mas é a nossa né? Fechada, né? Nessa busca por um certo individualismo. E isso não tem ninguém aqui que escape, né, a isso, né, vamos dizer assim, esse modo de construção, de organização da sociedade. Estamos todos implicados nisso, nessa convocação para uma certa eficiência de si e tudo mais, né? Essa eficiência que precisa ser o tempo todo noticiada, colocada nas mídias como espelho do que você faz, do que você produz, essa produtividade. Então, como é que a gente rompe com isso, né? Como é que a gente, primeiro, começa um processo de conscientização do que a gente vive, e da nossa responsabilidade nesse processo? Eu acho que, tentando responder, agora fechando para possível resposta, ou pistas, né? Que eu não sei se eu tenho bem uma resposta amarrada, eu acho que um primeiro processo é a conscientização. E eu acho que a nossa conscientização parte também dessa nossa análise crítica da conjuntura em que a gente vive. E também possibilitando formas de agir comum, agir entre nós, agir entre pares, não agir sempre individualmente nas nossas coisas, nos nossos trabalhos, fechados em si mesmos, né? Eu acho que como é que a gente pode... muitas vezes a gente vai se ver nessa dinâmica, né? Nesse movimento, mas como é que a gente pode romper com isso, com essa lógica? E às vezes é duro, é difícil romper com essa lógica, às vezes vai implicar num desconforto, em negociações com o outro, em constrangimentos e assim, porque somos diferentes uns dos outros, né? Mas nos completamos. Mas como é que a gente pode potencializar a diferença que há no outro e com a minha, né? Com a minha singularidade, a gente produzir alguma coisa juntos, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu não sei se te respondi, mas eu tentei pensar pistas. Com certeza. Eu fico pensando muito que a contraposição de argumentos, de pensamentos, traz discussão. Sim. E uma discussão bem pensada sempre traz uma mudança. Eu já tive várias pessoas e professores dentro do curso da moda que me fizeram pensar tanto do lado, nossa, que fantástico que ele está falando, que ela está falando, ou não faz sentido mais para mim pensar dessa forma, porque não é esse o design de moda que eu quero ser, entendeu? Então, assim, e você tem essa visão crítica, como tu falaste, né? Já eu, como aluna e tu como professora, de provocar discussões e pensamentos e que sejam de forma equilibrada, obviamente, que tragam mudança, né, de pensamentos, o desenvolvimento do crítico mesmo. É muito importante. Boa resposta. Eu acho que, de alguma forma, qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de diálogo, ele vai gerar algum tipo de Tensão. Oi, como? Tensão. Não, eu nem queria dizer isso, mas algum tipo de mudança, seja positiva, seja negativa, né? Em relação ao que está sendo debatido ali. Então, assim, é importante, de alguma forma, trazer isso para o espaço público e deixar... tirar essa conversa do âmbito individual, né? Da nossa vida dentro de casa, por exemplo, e passar isso para o âmbito público. Exatamente, Júlia. Eu acho que essa coisa do diálogo, né? Eu falei tensão, porque eu acho que é isso, né? Você está colocando duas vozes para conversar que têm valores referenciais diferentes, né? Mas muito tem sido pensado na contramão do diálogo. Muitas vezes é isso, você, cada um com as suas verdades, com seu modo de pensamento, com dificuldade de se abrir para a diferença, né? E estabelecendo barreiras, fronteiras, distanciamentos, né? Eu acho que tem uma coisa também que é importante de mencionar, é que o professor, ele está ali, a maneira como eu enxergo, né? Ele está ali como um grande mediador das conversas,
dos diálogos, né? Ele não é o detentor do saber, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né, de vivência, enfim, de contato com determinados textos, mas ele está colocando essa proposta para ser debatida no coletivo, né? E a partir daí, dos nossos olhares e perspectivas, a gente vai construir outra coisa, como a Amanda estava dizendo. A gente vai produzir aí o que a gente precisa, né? O que a gente está buscando, né? Entrando nesse assunto sobre âmbito privado e âmbito público, como é que tu vê a questão da sustentabilidade e a pandemia, né? Qual é a conexão que você vê entre as duas e também no âmbito da moda? Uma boa pergunta, Júlia, essa. Como é que eu vejo a sustentabilidade em relação à pandemia? Como é que essas práticas têm se disseminado ao longo da pandemia, assim? Que a gente deu uma estudada no tema, né? E alguns relatórios apontaram justamente para a procura de produtos mais sustentáveis durante esse período. Mas a gente está justamente na Black Friday hoje, né? Se a gente pensar. No período chamado de Black Friday. Não que eu concorde com esse termo. Mas... Então, se a gente pensar que a gente achava, por exemplo, no início da pandemia, de que a previsão seria de que o consumo iria diminuir. Mas depois que as lojas reabriram, a gente viu um movimento inverso, né? Como é que tu vê isso? Então, Júlia, eu fico assim meio desconfiada dessas análises muito apressadas. Muito desconfiada. E historiadores vão dizer a mesma coisa, eu imagino, né? Eu não sou historiadora, mas a Francisca, se estivesse aqui, talvez respondesse algo semelhante. Sim. Mas, assim, é difícil a gente fazer uma previsão enquanto a gente está no meio do redemoinho, né? A gente está vivendo esse negócio todo, tentando entender o que está acontecendo e entender também que aqui estamos tratando com realidades múltiplas, né? A gente tem desde pessoas, classe média, e que está todo mundo vivendo em casa, que não precisa se arriscar e trabalhar e tudo mais, e pegar um transporte público, já desde outras pessoas que estão fazendo isso desde o começo da pandemia, desde o lockdown. Então, assim, é muito difícil a gente estabelecer um parâmetro de análise, sendo que o negócio, é uma pandemia, né? É global. Então, assim, a gente está vendo também essa segunda onda e colocando, assim, muitas das nossas certezas em xeque. Então, a gente tem muita coisa sendo debatida aí. E eu acho que, como você bem pontuou, né, tanto há um movimento de essa busca mais consciente, né? E há também um movimento de, meu Deus, eu fiquei 6 meses em casa, eu quero uma roupinha nova para usar, eu quero me sentir bonita, sei lá, para quem pode, né? É isso. Então, assim, é difícil quando a gente tenta amarrar uma questão dessa natureza tão complexa e generalizar. A gente pode incorrer nesse risco de generalizar e dizer que a pandemia é só uma coisa, na verdade ela é múltipla, né? Então, assim, eu acho que há tanto esse movimento, eu acho que é engraçado perceber que essa busca, talvez, por um consumo mais consciente, ela é muito importante, claro, eu acho que há essa coisa da responsabilidade, né, da ética, mas se a gente observar, dependendo de determinados lugares, né, é uma característica um tanto interessante, porque talvez não parta, aí eu não sei se eu estou fazendo uma análise muito apressada, talvez esteja, mas não necessariamente parte de alguém que precisa fazer uma redução de consumo porque realmente precisa, né? Porque já está fazendo, porque de fato teve aí a sua renda diminuída, enfim, algum tipo de demissão, dado aí o contexto econômico. Então, é difícil a gente identificar isso, né? Mas eu acho que esse movimento, nessa ascensão para pensar e discutir, por exemplo, eu acho que é muito interessante essa discussão sobre as semanas de moda, né? Os formatos das semanas de moda. Então, assim, primeiro porque essa discussão já existia já desde 2016 ou até antes, né? 2014, tem sido discutido mais ou menos a importância do desfile, né? Um evento que, assim, movimenta milhões, é uma coisa absurda, e, por outro lado, também há um consumo e um desperdício, né? E também um dano ao meio ambiente
também em quantidades e em volumes impensáveis, assim. Então, se questiona qual a eficácia desse evento, né, que produz de modo muito fugaz essas imagens e que depois some, enfim, e aí, beleza, né? Essa discussão vem do sinal buy now, né? Veja agora, compra agora, e tudo isso que foi movimentado a partir daí, e isso aconteceu fora daqui do Brasil, mas também aconteceu no Brasil, marcas como Cavaleira, entre outras, Animale, fizeram isso, São Paulo Fashion Week da vida. Lá em 2014 já existia esse movimento. E agora eu acho que a pandemia, ela um pouco despertou a necessidade de reinvenção, né? De recriação desse formato aí de desfile para esse âmbito digital. E com isso a gente viu também benefícios, né? Então, redução, né, de economia, né? Eu digo economia financeira, mas também redução de tudo isso que a gente consome para fazer um desfile, né? Então tem benefícios aí. Acho que a pandemia está promovendo, né, muitas discussões importantes que talvez a gente possa identificar mais para frente, né? A gente espera que essa condição passe, que a vacina realmente chegue, né? A gente possa perceber outras formas, outros modos de produzir e fazer moda mais conscientes, a partir do que a gente já desenvolveu como aprendizado agora, como necessidade, né, de uma recriação. Então, acho que é por aí, mais ou menos, que eu estou pensando. Eu acho que, de qualquer maneira, a pandemia impactou o futuro da moda, o futuro de como a gente consome moda. E justamente o que tu falou dos desfiles, né? É um ponto até da gente comentar exatamente isso, de como esses espetáculos... questionar a relevância deles, né, de fato. E sobre o sinal buy now que você falou, eu acho que ele até pode ter se intensificado nesse período, né, já que está sendo um período em que o número de compras online, de consumidores online, com certeza aumentou, né? Muita gente que não consumia produtos através da internet, eu, por exemplo, sempre tive muito receio de comprar através de websites. A gente vê que esse movimento ele cresceu justamente pela necessidade de estar se protegendo um pouco mais em relação ao físico, né, em relação à saúde. Sem dúvida, eu acho que também teve uma possibilidade, né, ou mesmo uma necessidade das marcas de se reinventarem para esse comércio eletrônico, né, e que também fez com que as marcas pensassem sobre a necessidade, a importância da conveniência, né? O que você vai oferecer mais do que o produto, né? Como valor para o seu cliente. Então, assim, pensar aí na entrega, serviços de entrega, como vai entregar possibilitar a sensação de segurança nessa compra, né? Então, eu acho que as marcas elas tiveram que se reinventar e é um movimento sem volta. Né? Eu acho que é aquilo. Uma vez o passo dado, voltar atrás, eu acho que a gente não volta mais. Eu acho que é daí para frente, né? E para a gente também pensar sobre essa relação com a tecnologia, né? Bom, e aí vocês falaram sobre o mercado, sobre a forma como a pandemia influenciou a compra e venda, né, dos produtos de moda. E aí, sobre desfiles também, né? Eu fiquei aqui pensando sobre valor e preço. Patrícia, para ti, a sustentabilidade ou ser sustentável é caro? Ser sustentável é caro. Pergunta, ponto de interrogação. Gente, a Amanda faz umas perguntas ótimas, sensacionais, assim, que, olha, a gente tem que pensar, vou sair daqui que tem pergunta de terapeuta. Terapeuta ou analista joga assim um pá na tua cara e você tem que ficar pensando horas. Olha, eu vou responder algo que eu gostaria de começar a pensar e pensar junto com vocês. Sustentabilidade não é caro. Caro é a gente continuar pensando dessa maneira que a gente vem pensando até então. Muito bem. Eu tô batendo palmas, gente, Isaac mentais, entendeu? Incrível! Eu acho que a gente está pagando muito caro, está sendo caro para nós perpetuar esse método sistema que é vigente, né? Então, assim, pessoas estão morrendo por isso, animais estão morrendo e sofrendo por isso, e é uma forma de pensar caro, assim, caro. Poxa, o movimento Fashion Revolution vem com a pergunta, né, quem faz as nossas roupas?
E assim, até quando eu entrei na moda, essa indagação não vinha para mim. Tipo, quem faz as minhas roupas? Eu pensava que era a mesma coisa do costureiro ali que eu ia na esquina da minha casa, que eu falava, bom, quantos metros de tecido eu preciso fazer uma calça? E ela cobrava o preço dela. Não é assim. Imaginar que para pregar 20 e tantas golas, menos de R$ 5 que são pagos, enfim, para uma costureira que passa a sua vida inteira se esforçando para uma produção e tudo, e não tem dinheiro para sustentar a educação do seu filho, ou para se autossustento mesmo. Assim, e a moda, grife, luxo se apoia nesse tipo de sistema, nesse tipo de mão de obra, enquanto existem tantos pagando caro por isso, no sentido de preço, tem gente pagando caro em relação a valor, né? Em relação à vida também, porque eu te falei que a tua pergunta ela era muito capciosa, porque eu já pensei na ideia do valor e comecei a filosofar. Valor em que sentido a gente está falando? Valor no sentido econômico, valor no sentido do valor que a gente dá à vida, às vidas no plural. Então, porque a gente se estabeleceu, né, se construiu, se consolidou, se entendeu enquanto vamos dizer assim, enquanto uma espécie superior, né, estabelecendo aí uma distinção entre sujeitos e objetos, né, então entre seres humanos e animais, seres humanos e natureza, e essas distinções que são um grande problema, né, então porque é caro, aí se a gente olha do ponto de vista financeiro, talvez, depende de N fatores, né? Então a gente começa a tentar também desmistificar algumas concepções pré-estabelecidas, então assim, de que todas as marcas que são slow fashion são caras. Será que todas? E por que, o que é caro mesmo que você está falando, né? Você está olhando apenas para o preço da etiqueta, né? Então, o que está envolvido aí nessa construção desse preço, na elaboração desse custo? E eu acho muito legal isso que você trouxe, Amanda, também, de pensar sobre as pessoas envolvidas no fazer, que é o aspecto social, mas eu acho que mais do que pensar o aspecto social e quem está por trás das etiquetas, eu penso junto à Marina Colerato, quando ela diz que importa também pensar não é só quem, é como. Porque quando a gente pensa no como, na condição, aí a gente não está pensando só nas pessoas, a gente está pensando em todo o ambiente. E aí em ambiente, entendendo o meio ambiente como parte disso também, né? Em que circunstância, né, isso está sendo produzido? Eu acho que é um pouco por aí que eu penso também. Temos que ser otimistas, né? Quando você falou que alguns autores dizem que daqui a 50 anos... Nossa, eu fiquei super otimista depois dessa... digamos assim, porque se a gente vê anos e anos da espécie humana desenvolvendo, degradando o meio ambiente, e são, claro, né, que foi uma afirmação em relação a expectativas, mas se são esses, aspas, poucos anos que irão mudar a nossa mentalidade, a gente vê o quanto o poder de mudar a consciência, mudar conceitos e mudar comportamentos, isso traz é estratosférico o que nós podemos e se o universo permitir, faremos, né? E eu acho que indo ainda no teu pensamento do valor, né? Se a gente olha pelo pilar econômico, uma das coisas que a gente discutiu muito na disciplina é que os autores mostravam para a gente que se a gente olha, estuda minuciosamente o ciclo de vida dos produtos, a gente vai ver que há alguns processos que estão sendo realizados ou pensados de forma errônea. Tem sido produzido ou consumido um montante absurdo que não é necessário. E aí as empresas, às vezes, acham que se elas tiverem que se reorganizar de forma mais sustentável, que isso vai ser mais oneroso, mas, na verdade, o que eles estão mostrando é o contrário. É porque você vai, na verdade, fechar aquela torneira que está aberta ali e que está, né, enfim, consumindo e produzindo o excesso, um descarte absurdo. Então, na verdade, você vai ter um ganho, na verdade, você vai enxugar o custo de produção de determinados aspectos. Isso a gente olhando para cada um dos pilares, desde do projeto, produção, na distribuição. Então, se você encurta distâncias, você vai encurtar o consumo de combustível. E, por outro lado, também o output, né? Aquilo que você devolve para o meio ambiente. Então, eu acho que é essa lógica que precisa... que eu estou com a Helena Salcedo pensando que é uma lógica de conceito que precisa ser quebrada, né?
Eu penso também no parâmetro que a gente usa para analisar esses tipos de valores em termos econômicos, né? Já que a gente vê um mercado massificado em que as roupas são produzidas dessa forma, na tentativa de baratear os custos, né? Mas até que ponto a sua camiseta barata ela vale realmente esse preço, né? Se a gente pensar em quem está envolvido na produção, todos os processos produtivos em si, de distribuição, e até mesmo para funcionamento dos próprios pontos de venda, né? Tudo que envolve a venda daquele produto, se a gente pensar, de fato, o valor da camiseta que você está comprando, ele vale isso mesmo? Eu acho que aquele vídeo que é um clássico já, que a gente assiste até no ensino médio, a gente estava falando sobre ele na disciplina, o História das Coisas, né? Uhum. Se a gente olha aquele vídeo, ela mostra muito claramente para a gente, para produzir um radinho de pilha, né? Você destrincha ele, né? Cada uma das peças é produzida num lugar do mundo, ou seja, só de transporte essa conta já não fechou, né? E aí a gente pensa, né? O custo de transporte e o consumo de novo de um bem não renovável, né? Então, da mesma forma a roupa, porque muitas das empresas para produzir uma camiseta, né? Como, por exemplo, uma fast fashion, que vai custar R$29 na loja, ou até menos, vai o quê? Produzir fora do Brasil, vai produzir na China, vai produzir na Índia, Bangladesh, entre outros lugares chamados países, entre aspas, em desenvolvimento. E assim, só realmente do custo desse transporte mesmo, a conta não fecha mesmo. Então, acho que vai de encontro ao que você está dizendo, Júlia. Então, como é que a gente entende aí essa composição, né, de custos? Como é que a gente pode desconstruir isso, né? Também, de exatamente. fato, dar o valor merecido a esses produtos. Eu acho que é até por isso que a gente acaba vendo o produto de slow fashion, por exemplo, e pensando, nossa, esse produto é muito caro. Mas aí tem uma coisa que também é importante da gente discutir, porque não adianta a gente pensar a sustentabilidade só nesse pilar, porque aí esse é um dos grandes desafios, né? Porque se a gente pensa só do âmbito econômico, aí talvez a gente estabeleça parâmetros que não são, vamos dizer assim, talvez sejam equivocados, porque a gente precisa discutir também, por exemplo, justiça social, igualdade social, equiparar, né? Então, assim, como é que a gente pode buscar equidade, né? Como é que a gente pode pensar a redistribuição de renda? Porque se a gente tem condições para promover isso, aí talvez a gente tenha também condições para que essas pessoas possam comprar o valor que, de fato, as coisas, né? As roupas valem, né? Valem no sentido de tudo que está envolvido aí nessa composição de custo e desse valor também não no sentido financeiro, né? O valor das vidas envolvidas nesse processo. Realmente é desafiador. É a construção de conceitos, comportamentos, desconstrução de muitas coisas. É um processo muito complexo, mas ao mesmo tempo com pequenas ações. E eu gostei muito da fala da Patrícia quando ela fala, se entenda como individual, mas olhe o que o coletivo pode, né, fazer girar a chave. E é muito importante essa compreensão. Eu acho que não só um desafio também, né? É realmente um erro a gente analisar só um pilar. E é justamente o que as empresas que acabam tentando estabelecer esses parâmetros sustentáveis para os próprios produtos, enfim, para o que está sendo proposto pela empresa, é justamente esse erro de focar em um parâmetro ou em dois no máximo, não focar nos três, e querer se autodenominar como sustentável. E também justamente a questão da transparência, né, que você falou, né, Patrícia? Eu acho que, e geralmente o pilar é o ambiental, né, que é o primeiro a ser pensado, né, e o social é aquilo que, vamos ver como isso vai se arranjando, vamos vendo aqui, a gente vai construindo primeiro aqui um discurso de marketing, e a gente tem vários casos, como vocês falaram, de greenwashing, que caminham nesse sentido, né, dessa ideia dessa lavagem verde, né? Você produz tudo teoricamente, né? O discurso, a teoria, tudo certo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, mas nos bastidores
as pessoas envolvidas com fazer não estão sendo olhadas, né? Elas estão ali produzindo em condições degradantes, entre outras coisas, né? Mas eu acho que para a gente caminhar, também para a gente pensar aí no amanhã, vamos dizer assim, eu acho que tem uma coisa que eu sempre gosto de ver pela perspectiva da transformação, mas também pela perspectiva da resistência. Eu acho que isso que a Amanda trouxe agora, né, da gente pensar, não se trata de pensar individualmente, se trata de pensar coletivamente e entender que temos um poder muito importante nas mãos, enquanto uma espécie de microativismo, né? O que a gente pode fazer nos nossos ciclos e ampliadamente isso surge algum impacto, né? No mundo e na vida das pessoas. Eu acho que é um pouco por aí que eu gosto de pensar, para a gente caminhar aí para um pensamento mais otimista, né? E tentar pensar como é que a gente coloca realmente em prática essas nossas ações desde da nossa formação. Agora, recentemente, essa semana, eu tive um papo muito inspirador com os alunos, e são alunos de semestres variados, é muito legal pegar uma optativa por conta disso, porque a gente tem alunos que estão começando, estão no segundo semestre, tem alunos que estão terminando e estão fazendo essa disciplina, e foi assim, uma fala comum da grande maioria das pessoas que ali estavam, dizendo que, poxa, a sustentabilidade deveria ser pensada, inclusive, como uma disciplina obrigatória. E não só como uma disciplina obrigatória, mas como uma perspectiva, né? Como um modo de fazer, né? Um modo de fazer e de enxergar as coisas, quase como se pensa uma epistemologia. Como é que a gente pensa, tendo esse princípio no nosso fazer? E isso envolve desde as disciplinas práticas, mas também pensando nas disciplinas teóricas. Né, eu acho que até, assim, vou além essa coisa, né? A gente estava brincando sobre a coisa dos xerox, né? A gente agora está no âmbito digital. Tem aí uma economia também interessante para a gente pensar. Tem muitas formas de fazer, de enxugar consumo, né? Consumo de excedentes e também, por outro lado, descarte, e que a gente pode pensar no nosso próprio fazer, né? Nas nossas microações. Então, assim, as pessoas falaram que desde do desenho, desde a modelagem, que é uma área muito importante, a própria confecção. Então, como é que a gente pode embutir esse pensamento dentro da nossa prática enquanto designers, né? Seja em que ação, em que âmbito a gente estiver. Então, eu fico muito contente, muito otimista mesmo, acho que, assim, com o coração quentinho de ver que há um interesse e mais do que isso, uma preocupação com o nosso futuro. E realmente, né, tem que ser pensado como prioridade agora. Eu vejo que a pandemia me aumentou isso. Eu falo quanto individual. Eu penso futura designer, o viés sustentável, mas assim, agora que a gente vê e tem, acho que a mídia, a publicidade, esse acesso à informação rápida que nós temos com a internet, nos fez ver os nossos resultados a longo prazo do que a gente consome, das marcas que a gente escolheu aderir. E hoje a gente vê assim na nossa cara, nossa, realmente não é só eu escolher o produto, é realmente escolher uma ideia, escolher um propósito, é escolher de que forma eu vou alimentar ou deixar de alimentar um ideal. Então, assim, ser consumidor, ser designer é ser crítico. Quando você se coloca na posição de designer, pesquisar o tipo de material, a forma como a sua marca, ou a marca onde você trabalha pode oferecer situações confortáveis, né, de trabalhar num viés equilibrado, sustentável. E, quanto consumidor, avaliar de que forma escolher um produto usar a sua sabedoria, digamos assim, inteligência de ser político, de ser do microativismo. Eu gosto muito desse termo que a Patrícia usou, microativismo, que sustenta muitos ideais meus, por exemplo, a minha escolha alimentar, ser vegetariana, e foi porque eu entrei na moda, né, que isso só se instaurou mais, e é muito importante a gente realmente acreditar no poder das formiguinhas que vão se juntando e vão levando aquele trabalho de operário a um grande feito. Não, bem maior, né?
Muito bom. E eu acho que essa coisa do ativismo, né, que você falou, eu acho que também está presente em outras autoras, como a Kate Fletcher, a Linda Grusin. Elas falam sobre o design enquanto ativista, né? O design enquanto educador, o designer enquanto facilitador, mas o ativista nesse sentido também, promover as mudanças, né? Tem um texto do Modifica que ele fala: coloque um pouco de política no seu discurso de moda sustentável. Esse texto ele é sensacional quando ele pensa justamente esse viés de como a gente pode imprimir uma ação política dentro da moda, né? E o texto ele é de 2018, e logo depois que tinha saído o resultado das eleições. Uhum. Então, foi justamente para tentar fazer as pessoas pensarem e conectarem também em relação à situação das eleições. Como é que isso poderia... Que tipo de implicações isso poderia acarretar na moda, né? Como é que isso poderia afetar a moda? Então, realmente, eu acho muito importante essa parte de as nossas ações individuais, elas podem sim influenciar o coletivo, né? E quanto mais pessoas fazendo, melhor. Então, Patrícia, para encerrar, a gente queria que você desse uma indicação de algo que, sei lá, pode ser tanto de algo que você tenha, como é que eu posso dizer? Eu não quero falar consumido. Algo que você tenha visto ultimamente ou lido, ou algo também que envolva sustentabilidade na moda como indicação. Tá. Ô, Júlia, eu vou ser um pouco transgressora. Seja. Eu vou fazer uma indicação que não é bem sobre moda e não é bem sobre sustentabilidade, mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui esse período, né? A depender do horário que você nos escuta, talvez seja noite, tarde, manhã. Bom, madrugada, quem sabe. Mas é um filme documentário que chama My Octopus Teacher. O meu professor polvo, né? A tradução talvez seria essa. Esse documentário é simplesmente sensacional. Eu não sei agora, depois vocês podem colocar a indicação, o nome do diretor, mas assim, tentando trazer e não fazer nenhum spoiler, né? Eu acho que esse documentário é interessante para a gente pensar essa não cisão entre natureza e cultura, não cisão entre homem e universo, né? Eu digo meio ambiente, entre seres que a gente chamou de não humanos, né? Animais, enfim, a gente deu esse nome para esses seres que habitam ali, esse universo que está ali abaixo, né, da linha do mar, né? Ou seja, subterrâneo, vamos dizer assim. Então, é muito interessante porque o filme mostra uma verdadeira selva ali no oceano, né? Com uma diversidade incrível, né? Uma vegetação incrível e uma série de animais, de seres vivos que ali habitam. E mais do que isso, mostra também a relação entre um mergulhador, né? Que vai estabelecendo aí uma relação com o povo, né? Vai conhecendo esse povo, conhecendo o seu modus operandi, como é que ele se constitui, de que maneira esse ser que é extremamente exótico, que é considerado um dos seres mais inteligentes, embora não tenha aí o que a gente chama de cérebro, né? Mas é um ser que consegue se adaptar, se transformar, mudar de cor, de textura, consegue desenvolver técnicas de camuflagem, de proteção, e que a gente pode aprender, por isso que mesmo o meu professor polvo, né, com essa forma de construção e de existência, né, se entendendo como também uma criatura desse grande universo. Eu acho que esse filme ele é muito inspirador em muitas situações, né, circunstâncias, né? Eu acho que eu não vou falar mais muito, porque eu acho que aí eu já vou caminhando com os meus spoilers. Eu fico com essa dica para a gente começar a caminhar, a pensar que somos parte, não estamos fora, né? Nos habituamos a nos entender enquanto fora do meio ambiente, mas somos também uma grande criatura que nos chamamos humanos, né? Assim nos deram esse nome. Só para quem quiser assistir o documentário, eu já vou assistir. Depois dessa indicação eu vou assistir. Eu também! Ele está na Netflix.
E para designers, assim, é um show à parte. As imagens, assim, fica, nossa, e um universo, assim, que existe ali, que está ali, assim, a gente sequer imagina que existe. Muito bom. Ai. Amanda, Então, tua a gente- indicação. Bom, a gente, para se preparar, né, dando aqui para vocês um pouco do backstage desse podcast, a gente se preparou bastante em relação a leituras. E uma leitura muito bacana que eu tive, assim, que foi realmente inicial. Na verdade, gente, olha, eu sou péssima de resumir minhas indicações, mas eu li o livro Modo de Sustentabilidade e Design para a Mudança, né, da Kate Fletcher e da Linda Rose, acho que fala assim. Uhum. Bom, gente, desculpa meu inglês, mas vocês vão adorar este livro. Este livro é muito interessante, inclusive a Patrícia já comentou dele aqui. Gosto muito também do @modifica, que é podemos chamar um canal de jornalismo independente sobre moda e sustentabilidade. Acompanhem a semana... Patrícia, qual você pode falar o título da semana que eu sempre me confundo? É Brasil Eco Fashion Week. Isso aí. Brasil e Brasil Eco Fashion Week tá muito bacana. Eles tiveram muitos workshops interessantíssimos, desfiles muito bacanas. Os painéis que trouxeram discussões assim muito boas e ficaram gravados, né, no canal do YouTube da plataforma. Então, assim, Bruno deste conteúdo. Tá muito interessante e é a minha indicação de hoje. Júlia, qual é a sua indicação? Suas indicações? A minha indicação vai ser o livro Uma Vida Sem Lixo, da Cristal Muniz, que ele fala bastante sobre sustentabilidade. E ele tem, assim, ele é bem prático o livro, né? Então, mas ao mesmo tempo ele te traz umas reflexões e vários dados muito interessantes acerca de como você consegue aplicar princípios sustentáveis, digamos, na sua vida cotidiana, né? Então, desde de como você pode aproveitar resíduo de alimento, resíduo assim, né? Casca de alimento, coisa que algumas pessoas normalmente descartariam, até como você pode cuidar melhor do seu guarda-roupa e comprar melhor, aprender a comprar, né? Então, acho muito interessante isso. Esse livro, ele é muito bom. Então, vamos deixar aqui as indicações no link, né? Os links. Sim, vamos deixar na descrição do podcast. Então, eu acho que é isso, gente. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. Obrigada, Patrícia, pela conversa maravilhosa, de verdade. Para além da UFC, assim, a gente sempre tem umas conversas muito, muito ricas contigo, de verdade. Eu é que agradeço, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu admiro demais o PET, admiro demais as pessoas que fazem esse PET. E agora eu quero também fazer aí uma salva à Francisca, né? Nossa musa mor, assim. Eu agradeço pelo convite, estou honrada em estar aqui. Eu acho que a gente está pensando junto, né? E tentando encontrar saídas, né? Caminhos possíveis. Acho que é por aí mesmo. Obrigada. E vocês são duas maravilhosas que eu admiro demais, Júlia e Amanda. Também queria agradecer, então deixo aqui o meu muito obrigada, primeiramente a minha parceira de podcast, a Júlia, foi incrível estar aqui nessa parceria, tantos textos lidos, tantos vídeos no YouTube compartilhados, e tantas conversas aqui por trás, né, que a gente ficava horas e horas trocando uma ideia, assim, grandes ideias, digamos, né, e agradeço muito a Patrícia pela oportunidade, assim, de escutá-la e das suas ideias incríveis. Só me acrescenta, assim, conversar contigo e te escutar sempre só soma. Então, eu te agradeço demais por estar aqui dando essa oportunidade ao PET de ter sua voz, sua sabedoria, seus conhecimentos ao dispor das pessoas que querem escutar mais um pouco sobre sustentabilidade. Então é isso, gente. Quem tiver interesse no certificado, o link do formulário vai estar na bio do PET. Pelo Linktree vocês vão conseguir acessar lá. E o certificado, ele dá horas complementares para quem tiver interesse. E é isso. Até uma próxima. Um beijo. Um beijo, até a próxima. Adorei. Obrigada. Um beijo. Nossa.
certeza. É, Mas como designers, a gente sempre tem que pensar, né? é porque tem o delay, aí a gente acaba falando, atropelando a outra na hora de falar. Mas pode falar, Amanda. Ai, eu segurei aqui o riso. Segurei tanto riso nesse podcast que tá foda. Calma. Oi, perdi o que eu ia falar. Ai, desculpa. Tananã, sustentável, alunos e... Para, Júlia, senão eu não consigo. Ai, Jesus. Sem os Sim. cortes, Amanda. Pois é. Calma, vai ter edição. Chique, estamos aqui com edição, gente. Não são os vídeos e os podcasts dos professores. Sem edição nenhuma. Making off. Aqui é a versão profissional. Com certeza. Sim. Eu ia falar... lembrei. Inclusive, o livro tem... dela é ótimo, né? Pode falar, Júlia. separada. Conexão, Júlia. Como assim, mulher? A gente pensa as mesmas coisas na mesma hora. Eba! É que eu repito. Amanda? Você tá aí, Amanda? Parou de gravar, gente. Minha internet. Não, parou não. Internet, socorro. Não parou não, Deixa eu não se abrir a preocupa. porta. Eu vou fazer a finalização e aí Ela sumiu. você manda... Corte, tem corte. Minha internet caiu, gente. Ai, Quem sabe O faz ao desespero. vivo, beleza. tipo isso. Fui dar um tapa no bolo. Funciona. Sim. Eu que agradeço, Eu, gente. como Foi um aluna, prazer. Oi, desculpa. Falamos junto. E agora? Falo? Pode Fala. falar. Não, pode falar de novo,